Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, metodologias ágeis. Vamos lá então para fechar aqui o nosso conhecimento Scrum, fazer uma abordagem mais, agora juntando tudo. Nós vimos fundamentos do Scrum, nós vimos cerimônia do Scrum, nós vimos artefato do Scrum, nós vimos personagens do Scrum, o Scrum Team, nós vimos o ciclo acontecendo. Agora a gente vai olhar aqui mais propriamente aplicando o Scrum, né? Vendo ele mais propriamente dito na prática. Derson da Silva Lopes Júnior, professor. Homem branco de cabelos castanhos escuros curtos, barba rala, usa camisa azul clara e colete cinza. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O cenário tem fundo escuro, com puffs cinzas e azuis. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, aplicando o Scrum. No slide seguinte, o título, Das Personas ao Product Backlog, seguido de uma imagem de fundo rosa claro com um fluxograma ilustrado composto por 3 partes: personas, jornada do usuário e atividades Product Backlog. Em personas, ilustração de 4 pessoas lado a lado, de diferentes gêneros e traços físicos. Ao lado direito delas, as palavras dores, desejos, sentimentos. De personas parte uma seta para baixo que indica a jornada do usuário. Uma estrada com curvas é sobreposta por ícones da esquerda para a direita. Um celular com um megafone saindo da tela, um monitor de computador que exibe dados, um celular com um toldo vermelho e o ícone de um carrinho de compras na tela, um vestido azul, um celular com diversos ícones e balões de fala que saem da tela, uma mulher que trabalha em um computador e o último ícone de um homem que aponta gráficos projetados da tela de um celular. Do final da jornada, parte uma seta para a direita que indica a palavra atividades, seguida do Product Backlog, uma lista de 8 linhas numeradas de cima para baixo com as 3 primeiras destacadas em amarelo e as demais em azul. Sobreposto, um retângulo branco com o texto Ranked List of What is Required, Features, Stories. Então, a gente tem aqui as personas do Scrum. O que são as personas? Olha só, na última aula a gente viu que o Product Backlog é a lista das atividades todas que eu tenho que fazer para um produto. E nós vimos que o PO, que é o Product Owner, é o responsável por fazer o Product Backlog. Mas da onde que ele faz isso? Da onde que ele tira isso? Onde que ele aprende a desenvolver isso? Olha só, todo esse Product Backlog, essa lista, ela precisa vir das pessoas que serão os usuários do produto, tá? Eu preciso entender quem são essas pessoas. Eu preciso analisar essa jornada do usuário. Quando a gente fala persona, não é que a gente vai conversar com a própria pessoa em si, mas nós vamos criar no nosso time, para gerar o Product Backlog, um personagem, que nós vamos chamar de persona, que vai caracterizar quem é o usuário. Então a gente vai sentar como time e vai pensar assim, bom, quem que vai usar esse software? É um adolescente? Ele é um adolescente que ele tem de 13 a 19 anos, ele estuda, ele é preocupado com, sei lá, com jogos, ele gosta de jogar. Então, você vai pegar e descrever essa pessoa. E aí você vai analisar dores, desejos e sentimentos dessa persona. Então, você vai fazer uma análise dessa jornada dele baseado nesses 3 elementos. Por quê? Porque o seu Product Backlog, o produto que você vai criar, lembra que as pessoas não compram produtos. Elas compram soluções e valores, tá? Então, esse produto que você vai criar, essa solução que você vai trazer, ela tem que ou minimizar uma dor, ou atender um desejo, ou impulsionar os sentimentos dessas pessoas. Por isso que essas são as pessoas que vão gerar o Product Backlog. No slide com o título Personas e o texto
Uma persona representa um usuário do produto ou serviço, descrevendo não só o seu papel, mas também suas necessidades específicas. No rodapé do slide, a fonte. Livro Lean Inception, editora Caroli. As personas, elas representam o usuário do produto ou serviço e também outras características específicas que eles têm. Nem sempre o usuário é quem compra o produto. Então é importante você ter isso em mente. Se eu faço, por exemplo, um jogo voltado para crianças, para vender na internet, um game, quem vai jogar esse game é uma criança de 8, 9, 10 anos. Se eu tenho uma escola, estou montando uma escola primária, quem vai estudar nessa escola é uma criança que tem aí de 7 a 11 anos. Mas quem compra não é a criança, quem paga a escola é o pai, quem compra o jogo para ele é o pai. Então, eu preciso pensar, na hora de desenvolver o produto, eu preciso pensar primeiro no usuário, depois eu penso no cliente que compra. Mas o usuário que, se você comprar um jogo, fez um bom jogo, o pai pagou o jogo, mas o filho não gostou, ele não compra mais elementos para aquele jogo. Às vezes o pai nem gostou, mas o filho fica tanto na cabeça dele porque gostou que vai comprar mais elementos. Então, isso é importante. Na hora de definir as personas, a gente pode ir criando um processo que nos ajuda a desenvolver. Novo slide com o título Personas e 3 retângulos amarelo e cinza com uma persona e a respectiva definição. O primeiro é ator, todos que participam de uma jornada. O segundo é usuário, ator que experimenta e passa por todos os passos de uma jornada. É o cliente desta jornada, o seu centro. O terceiro é persona. É o usuário que, para efeito de facilitar o mapeamento da jornada, tem características mais específicas e pessoais. No rodapé do slide, a fonte. Livro Lean Inception, editora Caroli. Então, quando eu falo aqui do ator, nós estamos falando de todas as pessoas que participam dessa jornada do usuário. Pode ser o comprador, pode ser o influenciador, pode ser o pai, pode ser a pessoa que entrega para ele, tudo isso está envolvido. O usuário é quem de fato usa, não é? Então, quem de fato é o cliente por excelência da jornada, é o centro dela. Então, a persona desse usuário agora é eu analisando esse usuário para que eu tenha um mapeamento completo dessa jornada e as características dele para poder desenvolver. Eu preciso entender dessa persona quais são as suas metas, quais são as suas motivações, quais são os seus pontos fracos, qual é a sua personalidade, quais as principais tarefas que deseja realizar. E aqui uma coisa importante, não adianta só pegar dados demográficos. O que são dados demográficos? Idade, cidade que mora, se é sexo masculino ou feminino. Isso pode não ser suficiente, porque você pode ter pessoas da mesma demografia que tenham clientes completamente diferentes, né? Histórias completamente diferentes. Existem muitas ferramentas para você trabalhar esse processo, né? Um deles é o quadrante da persona, onde a gente tenta descrever essa pessoa mais propriamente, mas um dos mais legais que eu mais gosto é esse aqui chamado mapa. Novo slide com o título Persona, Ferramentas, seguido de 2 imagens, ambas com fundo branco. Do lado esquerdo, o quadrante da persona, 5 retângulos com textos dentro. Na parte superior, o primeiro com o texto: fotografia, desenhe ou cole a fotografia do seu personagem. Ao lado direito, o segundo retângulo: nome e descrição. Fale sobre sua personagem e o que a torna especial. Isso pode incluir informações demográficas. Embaixo dos 2 primeiros, 3 retângulos. Objetivos: o que essa persona quer realizar. Desafios: quais desafios eles enfrentam ao realizar seu objetivo. Hábitos: quais são seus hábitos de compra, de uso da internet, leitura ou qualquer importante hábito. Fonte: Curiographic. No lado direito do slide, a segunda imagem é o mapa de empatia. Ao centro, uma cabeça com um rosto de perfil virado para a direita. Ao redor dele, áreas delimitadas por linhas diagonais e identificadas com textos. Acima da cabeça, o que ele pensa e sente, o que realmente conta
principais preocupações e aspirações. À esquerda, atrás da cabeça, o que ele escuta? O que amigos dizem, o que o chefe fala, o que influenciadores dizem. À direita, de frente para os olhos, o que ele vê? Ambientes, amigos, o que o mercado oferece. E embaixo da cabeça, o que ele faz? Atitude em público, aparência, comportamento com outros. A parte inferior da imagem é dividida ao meio. À esquerda, fraquezas, medos, frustrações, obstáculos. À direita, ganhos, desejos, necessidades, formas de medir sucesso, obstáculos. Fonte: Canva Brasil. Da empatia, ou mapa de empatia. Aqui no mapa de empatia, a gente faz algumas perguntas sobre ele. Olha como a gente sai da demografia. No quadrante da persona vem mais um pouco da demografia dele, né? Esses dados demográficos. Agora aqui não. Aqui é o mapa de empatia, eu vou individualizar. Olha, o que ele pensa e sente? Quais são as suas preocupações, aspirações? O que ele escuta? Tá? O que os amigos dele falam, o chefe fala, os influenciadores. Então, quem são os influenciadores dele? O que ele vê, onde ele convive, que chama a atenção dele? O que ele fala e faz? Quem é o público dele? Quem que ele quer atingir? Como é que ele se comporta? Quais são as fraquezas dele? Os seus medos, frustrações, obstáculos e quais são os seus ganhos, os seus desejos, necessidades, formas de medir o sucesso que ele quer superar, obstáculos que ele quer superar. Então, quando eu vou pensar no usuário, eu tenho que descrever todas as características para poder criar o produto ou serviço que vá diretamente à necessidade que ele tem e assim conseguir oferecer valor agregado. É isso que eu quero com o produto. Novo slide com o título Jornada do Usuário e o texto: também conhecida como Jornada do Cliente ou UX, User Experience. Uma série de etapas que representa as iterações do usuário com seu produto ou processo. Tá? Quando a gente vai analisar a jornada do usuário, a gente precisa entender a experiência. Aí entra de novo aquele termo que a gente já viu aqui chamado UX, né? User Experience. Então, eu preciso me colocar no lugar do cliente e entender qual vai ser a experiência dele. Agora, lembra que o Scrum não faz planejamento todo e abrangente no começo, ele faz durante o processo. Então, quanto mais eu conseguir ter interações e iterações com o usuário, melhor vai ser o produto. Então, quanto mais for e voltar e eu ouvir essa comunicação, mais vai ter. Quais são os benefícios principais da gente ter esse aprofundamento no UX? Primeiro, porque a gente tem uma visão mais clara de qual é o objetivo do projeto. Porque se eu quero entregar um valor específico ao meu cliente, na hora de definir as tarefas, na hora de definir as entregas, na hora de definir as coisas mais importantes, eu preciso mesmo explorar isso, mergulhar nisso, de maneira que o cliente se sinta bem atendido. Então, o UX vai me ajudar a nortear o meu projeto. Tá? Segundo, me ajuda a entender o comportamento desse usuário. Tá? Será que ele é mais agitado, ele é mais ansioso, ele é mais lento, ele precisa de que tipo de experiência? Ele mapeia os principais pontos da iteração, onde que a gente tem mais vai e volta aqui nesse processo. E as oportunidades, que são as falhas, as lacunas que esse produto e esse serviço, eles vão preencher. Onde que a gente entra aqui para agregar valor para esse cliente? Novo slide com o título Jornada do Usuário, ferramenta. Abaixo, uma coluna com os seguintes campos: etapas, definição, pontos de contato, atores, sistemas, observação, métricas, dados, política, regras, questões, momento crítico, sentimento, oportunidade. Fonte: Fluent 7. Tá? Outra ferramenta legal para a gente poder utilizar aqui a ferramenta a jornada do usuário é essa aqui, onde você tem as etapas. Olha só, cada etapa que vai acontecendo eu defino o que eu quero, quais são os pontos de contato que eu vou ter com o meu cliente, quais são os atores que fazem parte disso, que sistemas que nós vamos usar para acompanhar, como que nós vamos observar o usuário, quais são as métricas, que medidas, quanto tempo ele ficou em cada página, quanto tempo ele clicou nisso aqui, quanto tempo ele assistiu esse vídeo.
políticas e regras. Às vezes tem regras específicas que o meu aplicativo tem que ter, ou o meu serviço que eu tenho que limitar, e eu tenho que ver se isso alinha com a experiência do usuário. Quais são as questões que esse usuário tem? Que dúvidas que geralmente vêm para ele durante o produto, durante o uso? Quais são os momentos mais críticos, onde ele gera a tensão dele com o produto ou serviço, onde ele se irrita? É quando demora? É quando não entrega? É quando não gera a resposta que ele quer? O que gera esse momento de tensão? Que sentimentos que ele está tendo enquanto usa isso aqui? E quais as oportunidades que nós estamos enxergando, tá? Então, esse processo todo vai sendo o alimentador do Scrum para chegar no produto final. E, finalmente, a gente precisa pensar na gestão do Scrum, né? E um dos principais elementos de gestão do Scrum é o Kanban, né? O Kanban, ele é uma metodologia de você organizar as tarefas em cartões e colunas, e ele acaba se tornando, então, um sistema bem ágil e visual para a gestão de tarefas. Qual que é o principal objetivo do Kanban? É ele trazer transparência, clareza no processo, para ficar evidente para todos quais são as tarefas de cada um, quem faz o que, quando, não é? Quem é o responsável pelo quê, quem responde pelo quê. Então, ele traz transparência nesse projeto. Ele ajuda a melhorar o projeto constantemente. Ele deixa responsabilidade para cada um. A palavra Kanban em si, ela significa cartão, né? A origem dela está lá na Toyota, mas lá na década de 40 ainda, antes das grandes mudanças, ele já trabalhava com a identificação das tarefas, mas hoje a gente tem esse visual bem mais transparente, né? Aqui você tem um exemplo do Trello, que é um aplicativo que faz o Kanban, onde você muda os cards. Eu falei para você, você pode usar isso com um post-it que vai mudando ali, vai acompanhando esse processo, também é possível, também vai construindo, mas cada tarefa numa etapa específica. Novo slide com o título Kanban e um print do Trello, com 4 retângulos coloridos lado a lado. Da esquerda para a direita, em azul, Backlog. Em laranja, To Do. Em vermelho, Doing. Em verde, Done. Abaixo da imagem, o texto. Por ser visual e transparente, o Kanban é muito utilizado pelos Scrum Teams no acompanhamento das sprints. Quais são as principais vantagens do Scrum? Primeiro, ele traz autonomia. Por quê? Porque eu não preciso ficar perguntando para ninguém qual que é a minha tarefa. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Está explícito para mim, está claro, está transparente. Ele reduz custos, porque ele cria agilidade. Processos mais rápidos são mais baratos. Ele aumenta a colaboração, porque ele mostra quais são as áreas de intersecção das pessoas. Prioriza tarefas, isso aqui é muito importante, porque o time muitas vezes sabe o que fazer, mas não sabe o que fazer primeiro. É fácil escolher entre importante e não importante, mas é difícil escolher entre importante e mais importante. O Kanban me ajuda a fazer isso e, como consequência, ele aumenta a minha produtividade. Novo slide com o título Kanban, como funciona? Abaixo, os tópicos. Crie colunas que representem os status da sua sprint. As mais comuns são Product Backlog, Sprint Backlog, em andamento, em teste, concluído e incremento. Para cada atividade do Product Backlog, crie um cartão do Kanban. À medida que um participante do Scrum Team assumir a atividade, ele move o cartão pelos status. Os cartões podem ter alguma identificação de prioridade, cor diferente, um adesivo. Na parte inferior do slide, repete-se o print do Trello. Tá? Como que a gente faz funcionar o Kanban? Então a gente cria colunas que representam atividades. Olha que legal aqui nesse exemplo, se você olhar, eu tenho aqui o backlog. Ó. Pode ser tanto o Product Backlog quanto a Sprint Backlog. Se você não lembra o que é Product Backlog e Sprint Backlog, volta na aula anterior, hein? Você tem que saber isso aí. E aí eu posso criar aqui um fluxo que vai ter o que eu tenho para fazer, o to do, o que está fazendo agora, doing, e o que está feito, que é o done. Tá? Então, na Daily Scrum, se você não lembra o que é Daily Scrum, volta na outra aula. Então, você vai mudando lá. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou pegar tudo que está no card to do e vou mudar para o card doing. E durante o dia, as pessoas vão fazendo e mudando tudo para o done. Quando a gente chegar na Daily Scrum de amanhã,
toda a coluna doing deveria estar vazia, porque tinha para ser feito fez, porque a gente só mediu o que era para ser feito hoje, e assim sucessivamente, tá? Existem boas ferramentas para isso, né? Uma delas é o Trello, mas tem o Planner e outras que tem muito Monday, Asana, que estão no mercado, que controlam os Kanbans. E aí o Kanban, ele direciona as cerimônias e ele se torna o próprio artefato do Scrum. Novo slide com o título Os ritos e artefatos do Scrum. Abaixo, o fluxograma do Scrum, apresentado em aulas anteriores, associado ao print do Kanban no Trello. O professor explica cada relação das etapas com os cartões coloridos. Tá? Olha que legal isso aqui, dá uma olhadinha comigo. Então, você tem aqui aquela listinha famosa que é o Product Backlog. Olha para onde, o que alimenta, ó. Ele alimenta o Backlog. Nesse modelo aqui, eu fiz a Sprint Planning e defini a Sprint Backlog, que é a partezinha do Product Backlog que eu vou fazer nessa Sprint. Onde que isso vai? No To Do. É tudo que vale para essa Sprint, tá? Depois eu vou pegar nas minhas Daily Scrums e vamos fazendo a movimentação. Todos os dias eu mudo aqui de To Do para Doing, quando eu acabo a tarefa para o Done. No Done vão aparecer também os incrementos. O que nós estamos fazendo de novo, corrigindo e tal. Na Sprint Review, nós vamos olhar toda essa lista Done. A To Do tem que dar 0. Se eu terminei a Sprint e tem coisa fazendo a To Do, tá errado. Quebrou a Sprint. A To Do tá 0. A Doing tá 0. E a Done tá tudo ok. Deu certo. E na hora de fazer a Sprint Retrospective, nós vamos discutir então esse processo aqui juntos, tá? Então o Kanban é o jeito mais fácil de você acompanhar o processo do Scrum. Lembra que Kanban não é a ferramenta em si, é a metodologia. Eu posso usar várias ferramentas e trabalhar com Kanban, desde o post-it na parede até as ferramentas digitais, tá? Para a gente fechar aqui o Scrum, vamos dar uma olhada nessa integração toda, tá? Novo slide com o título Rodando o Scrum, tudo integrado. Abaixo, o fluxograma do Scrum com o Product Owner colorido em azul e a adição das ilustrações de personas e jornadas associadas ao Product Backlog. Todas as demais etapas do fluxograma estão em tons de cinza e ganham cores conforme o professor avança na explicação. Então aqui a gente tem uma figura de novo em cinza, mas agora eu queria que você enxergasse um passo anterior do que a gente viu antes. Olha aqui. Aqui coloridinho estão as personas e as jornadas dela. Essas personas ajudaram aqui a alimentar o Product Backlog. Olha aqui o próximo, ó, saindo a flechinha colorida aqui do Product Backlog. Então veio das pessoas, das personas nas jornadas e vem para cá dirigido isso pelo PO. Agora, quando eu estou com a Product Backlog pronta, nós vamos fazer a Sprint Planning. Entre Product Backlog e Sprint Planning, surge uma ilustração de pessoas que analisam dados e calendário. Olha a corzinha. E olha aqui, ó. Lembra que lá nós vimos o Lean? E nós tínhamos que no Lean, lá na hora de implantar o Lean, nós tínhamos a descoberta do cliente, Customer Discovery, quando ele descobre o produto, eu tenho que mentalizar ele aqui, ó, porque são as tarefas que ele vai receber. Aí depois, olha o que vem, Kanban. Olha o Kanban lá em cima, aqui o quadrinho do Trello, mostrando que eles estão interagindo e fazendo a rodinha girar aqui dentro da Sprint. Aí, olha o que ficou colorido agora, o incremento. Então, alimentando também aqui o Scrum e o que ele precisa fazer e cumprir de tarefa. Acima do fluxograma surge o print do Kanban no Trello, associado às etapas do fluxograma. Então, todo esse modelo integrado é o Scrum acontecendo sistematicamente. Quantas sprints tem um Scrum? Depende do tamanho do projeto, não é? E isso vai fazer com que a gente alcance os objetivos. Tudo bem? Aprofunda bem nisso, lê os materiais complementares e a gente vai avançar agora para entender outras aplicações das metodologias ágeis. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Roteiro Sérgio Silva. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.
Música